Olá, boa tarde a todos. Vamos dar então continuação às nossas lives de domingo às 14 horas. Hoje temos Helena, gratidão imensa por teres aceito o meu convite. É realmente uma honra ter todos vocês aqui comigo. Então, a frase de abertura: "Há um cansaço que não vem do corpo, ele vem de sustentar versões que não conversam mais com a nossa alma." Estão a perguntar internamente a vocês mesmas quantas vezes vocês já sentiram esse cansaço, que não sabem do que é, que não sabem exatamente de onde vem. Por vezes, nós temos aquele sentimento de que estamos a fazer tudo o que nós podemos, mas realmente estamos-nos a autossabotar internamente, e há realmente uma necessidade de olhar para dentro muitas das vezes e de ver o que é que nós estamos realmente a fazer. Trazer a Helena. Helena, por favor, apresenta-te ao nosso público maravilhoso. Eu vivo em Portugal, eu sou terapeuta holística, amo a terra da nossa Carla Nogueira, amo demais, minhas filhas são portuguesinhas. É, eu vim para o mundo das terapias holísticas e é um mundo que quando a gente aprende a descortinar, a gente vai e não volta nunca mais. Então, eu me especializei em psicanálise e hoje na verdade, eu entrei pela psicanálise e me especializei de uma forma muito ampla. Hoje eu atuo com pessoas, eu ajudo empresas, ajudo organizações e cuido muito, né? Eu tenho uma atenção especial com mulheres e suas famílias, né? As mulheres que são essa energia do nosso planeta, a energia do mundo. Então, eu me especializei nessa área porque eu acho que a gente precisa curar o feminino. O feminino está muito adoecido no nosso planeta. E a energia do nosso planeta é essa energia feminina. É a energia do acolhimento, é a energia do amor, é a energia da proteção, ao mesmo tempo é a energia que nutre, que sustenta, que fortalece, né, que entrega para a vida, que traz a coragem, a autoconfiança, a autoestima, né, que a nossa mãe nos apresenta ao mundo. Então, a maneira como ela nos apresenta, a gente vai desenhar a vida inteira. Então, eu vou muito nesse lugar. Então, eu sou essa pessoa que ajudo pessoas, amo ajudar pessoas, amo estar em companhia de pessoas, desenvolvendo pessoas. Essa é basicamente a Elaine para início de conversa. O cansaço de ser quem você já não é mais. O que é que, por exemplo, nós temos a tendência de sustentar personagens que já não cumprem com o nosso propósito, que já não têm nada a ver com quem nós somos, porque o nosso ontem não é mais o nosso eu de hoje, e por vezes isso dói. Essas personagens que nós acabamos por criar, construir ao longo de uma vida para nos proteger, acaba por doer, acaba por ficar bem pesado para todos nós. É como andar com uma roupa que é velha, que já não nos serve mais, que já não tem nada mais a ver connosco. E essas versões antigas, que nascem por vezes de dores, de traumas, de sentimentos, de sobrevivência, que nós acabamos por dizer assim: isso era o meu ontem, mas isso já não é o mais hoje. O que é que eu faço para me liberar disso? Qual é o teu sentido, a tua visão, digamos assim, nesse campo, Helena, em que o passado já não faz mais sentido, de que ele sufoca realmente e que o corpo diz de uma forma bem irritada, com muito peso, com muita ansiedade, com muito stress, às vezes com exaustão e com depressão, que também isso nos traz. Como é que tu vês essa visão? Como é que as tuas mentoradas, por exemplo, elas veem tudo isso e como é que tu dás uma solução a esse sentir que pesa, que é como se nós estivéssemos a carregar toneladas e toneladas, por vezes, de sentimentos, de emoções que já não servem mais para o nosso momento, do aqui e do agora. Helena. Sim, Carla, quando você fala desse peso, desse cansaço, eu me lembro muito da minha própria história. Então, foi através desse peso, desse cansaço, que eu conquistei aquilo que hoje não é mais meu, mas que fez parte da minha vida durante muito tempo, que foi o burnout. Durante muito tempo, não. Durante quase um ano eu vivi. Mentira. Peraí, vamos corrigir um negócio aqui, porque a gente, até para curar, a gente tem que aceitar. Então, eu vivi um processo muito longo de burnout, mas eu só tomei consciência do burnout quando o meu corpo começou a sentir. Eu entrei nesse processo. Primeiro, eu achei que eu estava só cansada, depois, eu achei que eu estava só esgotada, depois, o meu corpo começou a gritar, depois, o meu ciclo menstrual mudou. Eu passei a ter um ciclo extremamente intenso de não conseguir.
passar mais de uma hora com um absorvente, para você ter noção. E eu fui me ferindo, né? A gente vai, esse personagem que a gente assume para sobreviver, que no meu caso ele veio para me defender. Eu vivia um processo muito intenso, eu estava dentro de um ambiente extremamente corporativista, extremamente é, de muita pressão política, então eu não me alinhava com aquelas ideias, eu não me alinhava com aquelas propostas, mas eu tinha que executar o meu trabalho. Eu venho do serviço público, então dentro do serviço público a gente tem uma caixa muito fechada, muito engessada. E esse cansaço, esse peso, ele começou a me sufocar, mas ainda não era a minha consciência, ainda não era o meu processo de clareza. Eu não fazia a menor ideia de que eu estava criando algo para viver naquele ambiente. E o que eu vejo, Carla, é que todos nós precisamos sim. Em algum momento da vida, a gente vai criar uma personalidade aqui, né? Uma imagem que não vai retratar fielmente quem a gente é por conta das convenções, e a gente vai passar aí por vários aspectos da sociedade, o religioso, né? O próprio aspecto profissional. Às vezes a gente está dentro de um relacionamento, né? E hoje, em tempos de aplicativos, ninguém é aquilo que está lá no aplicativo, né? A foto tá linda, tá perfeita, os carecas estão cabeludo, as pochetezinhas estão tudo trabalhada no Photoshop, não tem ninguém barriga lá, todo mundo é um mundo perfeito. E as pessoas estão escondidas atrás dessa personagem virtual. Isso não é diferente do que acontece com o nosso lado emocional. A gente também cria personagens emocionais para se defender, para se proteger, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, você pediu para que eu te trouxesse alguma visão do meu trabalho em si. Eu tenho clientes que elas são acima do peso e que a gente hoje trabalha, ela vem achando que ela quer perder peso, ela vem achando que ela quer melhorar a autoestima dela, mas na verdade a gente descobre que ela está apenas, o peso dela não está só relacionado à autoestima, está ali porque ela precisa se defender de um possível assédio, porque ela experimentou um estupro, por exemplo, na sua idade infantil. Então, o corpo dela entende que se ela ficar muito bonita, se ela ficar muito harmoniosa fisicamente, ela vai continuar atraindo olhares que vão violentá-la, porque essa dor ficou instalada. Então, ela cria uma informação, né, um personagem de não sou feia, eu sou feia. E ela acredita que ela tem que ser feia, mas ela não tem consciência do porquê que ela está fazendo isso. Então, é um processo com muitas camadas. A gente precisa olhar isso com muitas camadas, porque cada ser é um ser, cada um vai trazer a sua própria ideia de personagem, o que precisa ser criado para essa sobrevivência. E hoje o mundo, as pessoas estão mais no automático, então está todo mundo mais no piloto automático, modo sobrevivência, do que vamos viver em plenitude. Né? O nosso trabalho como terapeutas é trazer esse pessoal todo para cá, fazer de acorda, pelo amor de Deus, vamos viver em plenitude e não sobreviver. E o que está acontecendo é isso, né? A gente está ali nesse lugar que apaga a nossa luz. O que a gente percebe é que quando a gente cria essa ideia, esse fingir, né? Porque é como a gente estava conversando, né, Carla? A gente não tem essa noção de como a gente finge. Alguém passa por você na rua e fala assim: Oi, tudo bom? E você fala, sim, teu mundo tá caindo aqui atrás. Mas você fala, tá ótimo, tô ótima hoje. Nossa, você tá linda hoje. Aí é o outro fingindo também, porque ele tá vendo que você tá acabada, tá vendo que teu olho tá fundo, ele tá vendo que você tá completamente esgotada. E aí fica um fingindo do lado, outro fingindo do outro, porque as pessoas também não estão querendo se envolver. Elas estão tão sobrecarregadas, elas estão tão pesadas, está tudo tão denso energeticamente falando, que até para eu lidar com a dor do outro, eu não estou conseguindo. E aí você vê os relacionamentos tendo dificuldades, então é o marido que não escuta a mulher que não está com paciência do marido, aí é o filho que começa a dar. A criança que é criança e a mãe não aguenta aquela criança, e aí transfere para a escola a educação daquela criança, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tem tudo de trabalho, conquistou, né, teoricamente, ela conquistou o que ela sonhava. Boa tarde, Elaine. É um prazer conhecer você. E isso que tu Boa falou, tarde, sim, realmente, eu prazer também é meu. trabalho com as clientes.
E é muito interessante porque elas vêm para tratar o excesso de peso, a necessidade de comer muito, de comer porcaria, né? Como se aquilo fosse o problema da vida delas. E não é, é só um reflexo, né? O próprio excesso de peso, o emagrecer, como eu digo para as clientes, o emagrecer nunca é meta-fim, né? O emagrecer, ele esconde, porque se fosse meta, você batia. Você não bate meta do seu trabalho? Ah, eu bato. Então por que que você não bate uma meta para você? Porque emagrecer não é meta, né? Então é muito interessante isso. E quando a gente mostra para elas e vai voltando lá no período da infância até a adolescência, onde aconteceu algo, onde ela ouviu, onde ela experimentou algo que fez ela criar uma personagem, uma blindagem, como eu digo, né? Para que ela, o excesso de peso dela, às vezes pudesse salvar ela, como foi o caso que você trouxe, né? Eu tenho uma Exatamente. cliente, agora não é mais, né? Mas ela trabalhou comigo exatamente isso. Ela não queria emagrecer no fundo, porque ela sempre foi a amiga gordinha do grupo e sempre foi a querida por todos. E no fundo, a crença limitante dela era: se ela ficar magra, ela não vai ser mais divertida. Porque sempre associaram ela ser a gordinha engraçada da turma. Então ela sempre teve amigos porque ela era engraçada e ela tinha dificuldade, ela não e a crença dela quando a gente foi se aprofundando, a crença limitante era: se eu ficar uma mulher magra, eu não vou mais ser engraçada, eu não vou mais ser a divertida da turma. Então isso esconde muitas facetas, né? E é muito Muito. profundo, muito, muito profundo. Não existe uma regra, mas que o excesso de peso, ele reflete uma blindagem que a mulher criou, sim. Sim, a tua Sim, colocação foi sensacional. sim. Inclusive, Cíntia, até para complementar, né, e a gente essa é uma informação sensacional, porque você veja, né, eu trabalho com isso, aparece cliente para você, você também identificou essa questão, e a gente não vai olhar só por esse lado, não. Quando você vê, por exemplo, uma mulher com endometriose, outro dia eu fiz uma postagem algum tempo atrás sobre endometriose e mulheres vieram e, ó, haters, haters, haters. E eu falei, gente, por que que mulheres odeiam mulheres, né? Que Sim. feminino doloroso é esse? Que é tão difícil aceitar que a outra mulher tem uma opinião, tem uma voz, se coloca, né? Tem uma forma diferente de pensar. E isso aqui é uma coisa que vem na nossa história. Vem muito na nossa história que a gente se cale, que a gente não precisa, tá? Não é que a gente não pode. Nessas mulheres que se declaram extremamente fortes e independentes, a maioria delas, elas dizem assim: eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço, eu aconteço. Tem muita mulher que é mais macho do que muito macho por aí. Eu fui essa, eu digo porque tem autoridade de dizer que eu era essa cuspia grosso, cuspia pro lado, entendeu? Brigava com todo mundo, eu tinha um cargo de direção, e as pessoas que eram subordinadas a mim eram todas mais velhas do que eu. Eu tinha 40 anos e a galera era tudo 50, 60, né? Então todo mundo sabia muito, era eu que não sabia nada. E sim, existia essa balança, mas ao mesmo tempo existiam várias crenças ali que me impediam de penetrar e fazer um bom trabalho. Foi o que me trouxe o burnout. Mas quando você está nesse ambiente onde você precisa compensar muito, né? O outro lado do seu corpo fala. Então eu não engordei, por exemplo, para me defender, mas eu fiquei muito macha. Eu fiquei muito macho, eu fiquei muito homem. E aí, quando a gente tem essa energia muito yang, né, muito masculinizada, partes do nosso corpo começam a informar, estamos perdendo a função. E uma delas foi o meu útero. Meu útero começou a falar para mim assim: olha, então, não estou legal. Algo não está bom aqui. Mas eu não estava nem aí. Sabe o que que eu fiz? Enquanto eu estava sangrando, e era para eu olhar, meu corpo estava sangrando mais do que eu deveria. Eu estava expurgando, expurgando, expurgando. Eu estava em hemorragia porque tinham veias energéticas em mim, feridas. Eu estava vertendo a minha energia, né? E o meu corpo estava mostrando isso através do meu sangue. E aí, o que que eu Sangrando, fiz? Eu fui lá e botei um DIU, porque é mais prático, Ah, sim. certo? Botei um DIU E e achei que eu estava achou maravilhosa. pensou que tinha resolvido o problema. Claro que eu pensei, resolvi? Porque nós Não, eu olhamos, continuei exato, porque nós sangrando. achamos que esse é o problema, e não é, é o corpo mostrando a consequência de algo que está sangrando lá.
né? Exato, minha alma estava sangrando, minha alma estava querendo voltar a ser ela. Porque eu perdi minha espontaneidade, eu parei de fazer graça, eu sou uma pessoa engraçada. Eu sei que eu sou uma pessoa engraçada, porque eu sou, da minha família é uma família engraçada. Então, essa espontaneidade que é minha, da minha personalidade, de repente ela parou de acontecer, porque eu precisava ser muito séria. Era um ambiente de muitos homens, eu precisava ser muito séria, porque eu tinha que me defender. Quem era essa pessoa séria? Eu não sei, ela saiu, ela nasceu para eu sobreviver naquele ambiente. Então eu precisava ser muito dura, né? Para vocês terem uma noção, como eu gostava muito de treinar pessoas, eu era conhecida como Margaret Teacher. A mulher de ferro da empresa. Mulher de ferro, exatamente, na Inglaterra, exatamente. Tem noção de como isso é arquetípico? Qual era a força que vinha para cima de mim e o que, que eu estava carregando? Esse meu personagem era muito forte. Margaret Thatcher foi uma mulher Thatcher, forte, sim. poderosíssima, mas não era eu. Eu nunca desejei ser Margaret Thatcher, Tu mas nem eu falava precisei. inglês, tu nem falava Eu nem inglês. falava inglês, gente. Eu nem ensinava nada em inglês. Aliás, esse meu inglês é sofrível. Eu falo muito bem italiano, mas inglês estou fora. Eu falo um Paraíba English assim, bem, sabe? The books on the table. E era essa a minha cara. Quando as pessoas chegavam, né? Eu me lembro que os vigilantes, eu andava com um salto alto muito grande, e as pessoas falavam assim: Elaine já está no prédio, ó, poc, 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 poc. E eles debochavam, e eu ficava brava com isso. Mas era aquela pessoa que eu estava mostrando que eu era. O que que acontecia nesse meio de caminho, né? Muitas pessoas deixaram de me reconhecer. Amigos ficaram contra mim. Eu perdi pessoas nesse processo, ali dentro, pessoas que me conheciam há anos, que eu sou desde os meus 19 anos eu sou servidora pública, né? Então, assim, eu nasci ali. Quando eu cheguei, as pessoas já estavam, metade estava ainda aposentada, outra metade estava começando a envelhecer. Então, quando eu cheguei nos meus 40, quem já tinha aposentado já tinha morrido e quem estava para envelhecer já estava aposentando. Então, já estava, era outro ciclo de pessoas. E aquelas pessoas que me viram chegar, me trouxe essa relação que eu digo que adoece a gente, quando a gente tem essa força que não é nossa. As minhas relações foram ficando tão adoecidas que eu ficava revoltada porque eles estavam revoltados comigo. Mas eles não estavam me reconhecendo. Então eu dizia assim: mas vocês me viram crescer. Eu me lembro que eu falava muito isso. Por que vocês estão contra mim? Vocês sabem que eu sou correta, que eu quero fazer o certo. E, na E verdade, tudo o que eles mostravam era para tu mudares de direção, para tu olhares para as tuas emoções, olhares para dentro e tomares uma outra rota, não é? De fazeres uma coisa diferente. Eles estavam simplesmente ali, não eras tu que eras a professora deles, eram eles que eram teus professores, para te ajudar sim, a olhar para aquele momento e dizer: não, Elaine, não és para ser Margaret Thatcher. Não és para ser esta ou aquela pessoa, és para ser tu, Elaine Cerqueira. Todos nós te conhecemos, todos nós te amamos, mas nós necessitamos de ver esse amor ser retribuído para que tu possas tomar uma outra direção. é sim. E embora eles não tenham feito com toda essa amorosidade, quisera eu que tivesse sido assim, Carla. Nossa, se tivesse 20 Carlas lá, eu não tinha ficado com burnout, não. Mas eles não queriam era trabalhar mesmo, né? Serviço público, eles não queriam que as coisas funcionassem, vamos dizer assim. Não que eles não quisessem que as coisas ficassem melhores, eles só não queriam que as coisas mudassem. E eu tenho uma energia de mudança muito grande. Eu sou geminiana, eu sou ar. Então, é do meu. Eu sou número um, né? Nasci dia 1º de junho. Então, se a gente for olhar lá para os orixás, eu posso dizer, eu sou de Inhaçã, então eu sou dos ventos, eu sou da tempestade, eu faço barulho quando eu, né? Eu gosto do movimento, eu trago essa força para mim. E é óbvio que dentro de um serviço público, onde tudo precisa ser papel amarelo, carimba com carimbo redondo, papel azul, carimba com carimbo quadrado. Eu já estava falando em vamos acabar com o papel. Não precisa, vamos parar de desmatar. Eu não quero uma caixa de papel, vai ser tudo eletrônico. Então, era muita mudança para as pessoas que não estavam prontas para a minha mudança, não para mim, né? Mas para aquela força que eu trazia. Então, para poder sobreviver, eu ajustei essa força, ou seja, comecei a implodir, eu puxei meu campo para dentro, porque era muito.
então eu entendi que não podia, mas ao mesmo tempo, aquilo que eu entregava também não era bem recebido, porque a mudança também não estava neles, não era um processo deles, e eu não entendia isso. E aí o choque aconteceu. Então, muitas pessoas sim entenderam, e eu tinha muitas pessoas, né, do meu lado que me ajudaram, me fortaleceram. Eu fiz um excelente trabalho, ganhei prêmio, recebi prêmio da mão de ministro. Então, isso reforçava que eu estava indo pelo caminho certo, Mas mas eras feliz? individualmente, não. Tu eras feliz nesse processo? Ganhaste prémios, Não, ganhavas dinheiro, tínhamos uma não, posição alta, mas tu eras feliz cá dentro? não, não, não. Não, porque eu queria, aquilo para fazer sentido para mim, tinha que ser de todo mundo junto. Eu sou da energia do feminino, né? Então eu queria, gente, vamos junto, vamos mudar junto. E aí, se eu ia, eu queria carregar todo mundo, mas nem todo mundo vem. E eu não aceitava que nem todo mundo vinha. Eu queria que todo mundo viesse, eu queria que todo mundo crescesse, eu queria que todo mundo expandisse, eu queria que tudo virasse outra coisa. Mas isso não era entendido. Até eu perceber que eu não estava brigando com pessoas, eu estava brigando comigo e com a energia daquele lugar. Ó, a Terezinha chegando, amiga minha, sabe a minha história, tá? Trabalhou comigo lá. Então, aqui, ó, pessoa, a prova viva do que eu estou falando. Então, tudo que eu tentava fazer não se alinhava, porque aquilo ali também era uma entidade. Não era só a Elaine entidade e eu personagens, né, que eu construí, mas era essa força batendo com uma outra força que eu não sabia reconhecer, que era aquele psiquismo, que era aquela cultura daquele lugar, eram as pessoas que já eram de outra geração, não havia renovação. Então, eu fui me sufocando naquele lugar. Por isso, Carla, quando a gente fala nesse eu personagem, que ele apaga a nossa luz, foi aí que eu entendi. Não adianta eu tentar sustentar isso, porque sou eu que estou me apagando. Então, é o processo da autorresponsabilidade, É, que às vezes a gente não tem. A exatamente. gente acha que o outro tem que mudar, aquilo ali que tem que ser. A gente É, aponta, a gente vê o que está fora, mas a gente não vê o que está dentro. é. Tem um ditado bem popular em Portugal que diz que nós conseguimos ver um trancão no olho do outro, mas não conseguimos ver um cisquinho dentro do nosso próprio olho. Então, sim, é mais fácil criticar o outro e todos nós fazemos isso, e todos nós somos, de certa forma, nessa direção, de vez em quando, e é saber que quando nós não estamos alinhadas com o que com a nossa missão, com aquilo, o nosso propósito aqui, nada vai dar certo. Ou melhor, vai tudo dar certo, mas nós não somos felizes. Então, para que serve o dinheiro? Não é? Para que serve Uhum. nós termos um grande cargo? Para que serve tudo isso? Quando na realidade nós chegamos a casa e o que é que traz? O dinheiro do bolso nos traz felicidade? Não. O ter amigos em altos cargos nos traz felicidade? Não. E ela, o corpo dela começou a doer do lado esquerdo. E ela diz: Ai, mas isso não é nada, eu posso continuar a trabalhar. Não, pede descanso. Ela caiu da escada. Ela nem sabe como caiu da escada. Afetou só o lado esquerdo. Só o lado feminino? Porquê? Por não olhar para dentro. Então ela diz: eu tenho posição alta, eu ganho muito dinheiro, eu me dou muito aos outros, tu e tu. Mas eu quero ter um filho. Mas espera aí, tu queres ter um filho porquê? Tu queres ter um filho porquê? Queres ter o filho porque é uma maior dinâmica de dar mais aos outros? Ou tu vais ter o filho para ajudar uma alma a crescer, a evoluir? Como é que é? Então, ter sempre muita atenção para que é que nós queremos as coisas. E também no caso dela era, espera aí, eu quero um milagre, e no vídeo que ela fez ela dizia, mas eu não quero um milagre. Então, mas quer ou não quer? Olha só a contradição da mente com o corpo, o próprio corpo que sai através da palavra. Então, essas personagens que nós acabamos por trazer no nosso dia a dia, que às vezes não nos apercebemos, mais uma mudança que nos é apresentada e nós acabamos por dizer: não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito, porque não é o meu corpo que sabe, sou eu que quero, sou eu que decido, não é? E quando um não está alinhado com o outro, nada traz a Nada. felicidade, não é? Nós continuamos naquele método que eu costumo dizer muita vez, que é vamos para o trabalho, viemos dormir para casa, vamos para o trabalho, vamos dormir para casa. Não tem vida, não é? É o que tu disseste há bocadinho, não há nós estamos nesse momento na sobrevivência do dia a dia. Sem nos apercebermos que nós temos o direito de ser felizes. Por isso é assim, dentro do homem há uma parte feminina.
O fato de eles terem nascido no sexo masculino não quer dizer que lá dentro deles não haja também o feminino. Então, tudo se aplica a todos nós, não é? Como tu falaste, Elaine, que tu tinhas muito yang, muito aquela Sim. força, aquela driving, aquela vou para a frente, não quero Pé saber na o que porta. vai. Eu era dessa. Pé na porta. É para Exatamente. fazer, bora fazer. Exatamente. A Cíntia acabou de dizer que a rotina que nós acabamos por entrar num automático e nós não queremos sequer saber do que é que o nosso corpo pede, do que é que a nossa alma deseja realmente. A ponto de alinharmos tudo, e nós daqui a pouco também vamos alinhar isso com uma meditação bem poderosa. A Cíntia nos diz, ela falta presença. Assim, quando nós estamos no aqui e no agora, nós acabamos por estar mais focados naquilo que Se nós. você me permite, Carla, o Sim, Jung ele fala uma frase que eu gosto muito, né? Que ele diz assim: enquanto você não tiver consciência do seu inconsciente, ele vai continuar ditando a sua realidade e você vai achar que isso é destino. é, Quando eu ouvi isso, foi quando eu fui estudar psicanálise e eu falei, gente, que é quando você se dá conta de que esse personagem que você está vivendo, essa cara que você botou aí para poder sobreviver, viver nesse automático, que não é você, é ele que está fazendo as escolhas. Ele está fazendo você escolher tudo que não faz mais sentido para você e você está achando que está fazendo sentido. Então, é o inconsciente brigando com o consciente. Então, como você falou, de repente você ganha um prêmio, não sei, você ganhou um prêmio, você melhorou, foi promovido, você agora tá, a conta, o dinheiro caiu lá na conta corrente, que maravilha! A vida muda por um lado, mas qual é o preço que você paga para aquela vida ali acontecer? E o preço maior não é nem, eu vou dizer, no primeiro momento, não é o corpo, porque o corpo ele dá sinais até a longo prazo. Ele vai dando pequenos insights, melhora, pequenos insights, melhora. Mas o tempo que a gente tem de distância de quem a gente é, isso aqui, mesmo que o corpo cure, você leva um tempo muito maior para voltar a conectar. Que é acho. quando você diz assim, tá, mas quem eu sou agora? Quem eu era antes de tudo isso acontecer? A grande pergunta do milhão, né? Mas às vezes o corpo fala durante anos, ele continua a dizer as dicas, a dizer não é por aí, não é por aí, não é por aí. Eu recentemente ouvi um vídeo que a pessoa dizia, eu quero, e depois dizia, mas eu não quero. Mas queres ou não queres? Porque o universo não vai querer saber, não é? Não vai querer, se quiser, distinguir, ouvir tudo aquilo que todos nós temos para dizer, não é? Ele vai dizer, tu vais sentir, ele vai ser atraído pelo teu sentimento, pela tua palavra também, pela essa vibração. Mas tem de estar alinhado, porque se não estiver alinhado, se nós estivermos sempre naquele poder de eu sou forte, eu sou salvador do outro, não é? Eu tenho que resolver as questões do outro, porque é sempre muito mais fácil fazer isso do que olhar cá para dentro, do que ver que eu posso ser imperfeita. Eu não preciso ser perfeitinha todo o tempo, não é? Eu posso ser imperfeita, eu posso, da mesma forma que eu me proponho a cuidar dos outros, que é muito mais fácil. E o eu? Onde é que ele fica? O que é que eu vou fazer para cuidar de mim? Eu vou ler um livro. Mas será que isso é cuidar? Eu Eu vou fazer vou, um curso a mais, vamos fazer mais curso. vou fazer Distração pura, vamos né, Carla? aprender mais uma coisa que eu Vamos ainda não trabalhar sei o técnica. suficiente. Eu ainda não sei o suficiente. Vamos fazer mais um cursinho. Vamos ir à procura de um mentor que eu ainda não sei muito bem, eu não conheço, mas eu acho que me poderá trazer mais alguma coisa. Quando, na verdade, tudo o que nós vamos à procura é de nós mesmos dentro do outro. Encontrarmos a Exatamente. nós mesmos dentro da vida que o outro já conseguiu para si próprio. Não é? E o que o caminho Exatamente. está ali à nossa frente, com todos esses professores que tu própria tivestes nesse mundo corporativo, não é? A dizerem da forma mais carinhosa possível, imaginária, vem para o teu centro, encontra-te a ti próprio. Nós amamos essa tua essência, porque essa essência de criança nós conhecemos. E tu queria ir para a frente, para a frente, para a frente, para a frente, para a Eu frente. queria ser macho, amiga, eu queria ser, e eu fui, mas Ma- virei Mas, negócio tu estranho. não nasceu homem, tu não nasceu homem, em que a energia do Não. homem está sempre ali presente. Então, a saber A essa minha diferença. ginecologista falou assim,
Desculpa, Carla, te interrompi. A minha ginecologista, quando eu estava naquele processo, ela falou assim: Vamos colocar então um DIU, que aí vai reduzir o seu ciclo, vai até desaparecer, porque quando você tirar, você já está perto da pré-menopausa. Eu falei: Oh Deus, bênção, né? Porque acabou, eu fico maca, beijo, tchau, ciclo menstrual, feliz da vida. Claro que não aconteceu isso, eu continuei menstruando, né? E quando eu tirei o DIU, adivinha o que aconteceu, gente? O ciclo foi embora? Não. Estava firme e Disparou que forte sim. ali, mas aquele, porque era o DIU que a gente pode ficar até 5 anos com ele. Foram os 5 anos do meu resgate. Então, naquele processo de autoconhecimento, de presença que a Cíntia falou aqui, né? Que é a gente começar a perceber que não está só fora, a gente começa a fazer pergunta para dentro, né? Porque não é possível, não é possível. O não é possível vira uma frase de estandarte. Parece primeiro, carro alegórico de escola de samba. Ele fica gritando, não é possível que está dando tudo errado. Não é possível que eu faça e a coisa não vai. Não é possível que eu falo, ninguém me escuta. Não é possível que ninguém muda. O não é possível. E aí tudo passou a ser possível quando eu passei a aceitar que era eu que estava precisando, eu, reforma íntima, eu, autodescoberta, eu me mudando e encontrando, né? Porque a gente vai, a gente se perde de si, e eu estava completamente perdida, desorientada. E quando eu fiz essa jornada, coincidiu com a retirada do DIU. E o meu ciclo voltou perfeito. Não é que ele voltou a ser o que ele era, ele simplesmente voltou. Não, ele não voltou a ser o que era na minha fase dodói. Ele voltou a ser na minha fase saudável. Porque tu E estava com cinquenta saudável, e porque tu dois anos, aceitou que não havia mais medo para me fazer uma mudança. Tu aceitou que não havia necessidade de te decepcionar a ti próprio com essas mudanças que tu ias fazer. Tu simplesmente aceitou que era para fazer diferente e estava tudo bem. estava tudo Atenção, esse bem. tudo bem é na aceitação. E Não é, ser mulher estava tudo certo, né? Ter a não é minha no tudo bem de força. empurrar com a barriga, não é? Isso é outro tudo bem. É aquela história da pessoa que fala assim: eu preciso muito, eu só quero me sentir bem, leve, em paz, livre. Ok, mas aí você não faz nada para se libertar, porque só vive embolado no problema do outro, não está livre. Você quer paz, você vive em guerra com todo mundo. Você não vai ter paz, porque uma coisa atrai a mesma coisa. Não é que uma coisa atrai outra, não, é uma coisa atrai a mesma coisa. Se é medo, atrai medo. Se é raiva, atrai raiva. Se eu Exatamente. estou em guerra interna, eu vou fazer Vai guerra. trazer a Eu mesma vou atrair mais coisa. guerra. Exato, É vai por trazer sintonia, né? exatamente a E mesma vem todo coisa. mundo junto nessa carga. E aí vem os amigos espirituais, né? Vem os nossos protetores, os nossos amparadores, mas também vem a galera ruimzinha que está doida para puxar nosso tapete, está só esperando a oportunidade, né? Tem aquelas pessoas que não fazem parte do seu sistema, mas você entra naquela faixa. Não era nem mais para você conhecer esses seus desafetos nessa existência, mas eles retornam porque eles encontram você. Você de novo sintonizou com eles. Oi, gente, então, achei que eu tinha me livrado, né? Vim aqui, encarnei, estava tudo certo, mas você de novo aqui. É, Ô, eles gente. veem noutras personagens, eles veem noutras pessoas, um pode ter Maria, o outro pode ser José, mas quando eles voltam, eles vêm com Manuel, eles vêm com Margaret Thatcher, não é verdade? Eles vêm com outras formas. É o que a Cíntia está a dizer é que o universo traz mais do mesmo, porque nós estamos nessa vibração, nós temos nessa energia, então vamos trazer outras pessoas, não é? E é novamente uma segunda uma oportunidade, uma terceira oportunidade, de nós começarmos a olhar para dentro e dizer, mas como é que é? Se eu já tinha dito adeus a eles, como é que eles estão novamente na minha vida? E a Exatamente, Carla, alma pede sempre que exatamente. nós nos alinhemos com a verdade interna. Ela pede que nós, às vezes, o corpo pede para pausar, foi o que aconteceu contigo, o corpo pede para pausar e a alma pede para alinharmos, para estarmos cada vez mais com a nossa própria verdade. A verdade que é interna, que não tem nada a ver com o lá fora, mas que tem a ver com o interno. Parecida do que o Beto da Aura Master traz. Ele limpa essa personagem todinha, não é? Mas de uma forma leve, de uma forma que nem nos apercebemos, velho personagem para fora das nossas vidas e trazer o novo e abrir espaço para o novo, não é? Porque na verdade nós estamos a reconhecer o nosso corpo, estamos a reconhecer a nossa alma através das palavras que nós fazemos, não é? E então isso tudo faz com que nós nos alinhemos.
com quem nós somos. Isso é realmente uma experiência incrível, Elaine. Eu acho que dava para muito mais, não é verdade? Mas primeiro há partes que não são nossas, que nós esperamos permissão para existir, e na verdade elas já existem, é nós reconhecermos que elas já existem lá dentro. No momento em que tu notaste que estavas vivendo essa versão que não era mais a tua, tu tomaste atitudes. Essas atitudes que tu tomaste, tu sentes que elas foram radicais, que necessitaram de ser radicais, ou que foi necessário e tu sentiste que poderias fazer algo lentamente, porque pudeste fazer essas mudanças um pouco mais lentamente, onde foi necessário uma coisa assim mais radical, mais forte, para simplesmente sair. Porque há pessoas que precisam disso. Há pessoas que necessitam de procrastinaram durante anos e quando fazem uma mudança, elas é como se cortasse. Na verdade, é como o velho deixasse de ser velho e o novo começa a entrar imediatamente. Como é que, no teu sentir, como é que foi isso, Helena? Foi romper, foi romper. Eu sou dessas, como eu te falei, né? Baixa logo uma força aqui, que vai, facada, pá, corto logo na Pelo carne. meio e cada parte para o seu lado. Porque, assim, se tem uma coisa, que esse meu lado yang, e a importância que você falou, né, Carla? Então, assim, eu sempre tive isso muito bem equilibrado, nós não temos 100%, mas, assim, nunca foi uma coisa muito destoante. Eu conseguia perceber na minha personalidade, e eu vejo muito isso nas minhas clientes, elas chegam muito descompensadas, porque essa força, né, às vezes elas precisam de muita força para sobreviver, então elas estão muito yanguizadas, e outras estão com um feminino muito adoecido, então elas estão muito vítimas. Uhum. Então tem assim, ou tá muito forte ou tá muito fraca, Sim, né? sim, Elas sim. não estão. E eu não, eu sempre tive aqui mais ou menos, né, nesse equilíbrio quando eu estava bacaninha. Mas quando a coisa aconteceu, eu fui muito pro Yang. E o Yang é essa energia que você precisa estancar, né? Tem muita objetividade. Enquanto eu não estava entendendo, ok, eu estava ali brigando, lutando. Mas quando a ficha caiu, eu falei: opa, para, para. Vou fazer o que agora? Não posso. Eu tinha ideias, Terezinha aqui vai rir, porque ela vai lembrar disso. Eu tinha ideias de jogar pessoas pela janela. Vocês têm noção. Eu queria empurrar pessoas das escadas, né? E eu falava: eu vou matar! Eu queria matar, porque eu estava com muita raiva. Aí começou o meu estômago. Então, era o meu estômago, era dor de cabeça, era o pânico noturno. Eu comecei, não era mais só o físico mexendo comigo, era também o emocional mexendo comigo. Então, meu sono já não, eu sempre tive um sono muito gostoso, eu não estava mais dormindo bem. E um dia eu tive uma crise de pânico no meio do trânsito. Naquele dia, eu fui parar no hospital e o meu cardiologista falou assim: olha, você vai ter Óbvio. AVC, tá toda descompensada. Faça alguma coisa. E aí eu não sabia o que fazer, ele fez por mim. Ele me encostou, me deu 3 meses de licença. E eu fui para licença. Quando eu voltei, eu ainda não estava bem. Eu precisei de mais dias de licença. Mas aí, nesses dias de licença, eu entendi o que, que eu precisava, o que, que era meu, e eu precisava ficar com aquilo e lidar com esse conteúdo, porque eu comecei a entender que eu tinha escolhido estar naqueles lugares, eu tinha escolhido continuar, eu tinha escolhido, eu comecei a puxar para mim a responsabilidade. E aqui foi a primeira sacada. Só que isso não resolvia, isso só me deixava confusa, porque se fui eu, como que eu saio dessa lama? Então eu precisava achar uma saída. E eu fui estudar, gosto de estudar, fui ler, foi aqui que as terapias integrativas e as holísticas entraram na minha vida, porque eu comecei, quando o médico me diagnosticou com burnout, ele me deu logo uma caixinha de ansiolítico e uma caixinha de antidepressivo. Aqui para resolver teu Maravilha! problema, toma, Que pá. maravilha! Toma lá, agora resolve. E eu que nunca tinha tomado nada disso, tomei naquele dia, porque pingaram 2 gotinhas de Rivotril debaixo da minha língua anestesiou de uma tal maneira que eu comecei a cuspir e lavar, porque eu fiquei apavorado, que eu achei que eu ia ficar toda daquele jeito. Eu decidi que eu não ia tomar aquilo. Por isso eu fui para as integrativas, eu fui estudar, porque eu falei, tem que ter um outro jeito de eu sair desse lugar. Sou eu. E aí eu fui nessa jornada. Só que eu ainda estava no ambiente doente. Hum. E é aqui que está a sacada. A minha grande virada foi: o que que adianta eu tomar banho todos os dias se eu entro na lama todo dia e fico lá 8 horas? Pois é. Pois é. E aí tu vai necessitar de quê? De ajuda.
porque sozinha não Aí dá eu mais. comecei a primeiro conversar com Deus, no universo. Agora eu entendi. Me tira daqui. E aí E é já, não é? E é já. o que que acontece? A gente que é servidora pública, pelo menos no órgão que eu trabalhava, quando chegar a época de política, né, de eleições, a gente pode fazer atuar em outros lugares, né? A federação fica pedindo a ajuda de outros servidores. E aí surgiu pertinho aqui de casa um lugar onde eu podia trabalhar. Nada a ver comigo, não conhecia ninguém. Eu só vi que assim, era perto da minha casa, eu não ia dirigir, eu não ia ficar muito tempo no trânsito, e eu ia trabalhar e ia chegar em casa antes das 6 horas da tarde, que era uma das coisas que me doía muito. Eu saía muito cedo de casa, trabalhava o dia inteiro, mal via o sol, e quando eu voltava já era noite. Parecia que a minha vida tinha acabado, como você falou, né? Acabou o tempo de vida. Onde está a minha vida? Está indo para onde? Eu não estou vivendo, eu não estou vendo minhas filhas, eu não estou vendo meu marido, eu não estou vendo meus pais, não estou vendo ninguém. E aí, quando eu tive essa possibilidade de sair, eu falei, nossa, eu vou chegar em casa, ainda é dia. Isso ressoou tão fortemente, me deu um senso de felicidade. E como a gente fica feliz com pouca coisa quando a gente está no buraco, né, gente? Nossa! Não. E aquilo foi uma extrema felicidade, ter tempo. Eu entendi o valor do meu tempo. Uhum. Eu entendi o valor das minhas horas que eu estava jogando para lá, igual pérolas aos porcos. Eu falei, eu vou. Aí liguei para o cidadão, falei, tu não me conhece, eu não sei nem por que eu estou ligando, alguém me deu seu número, e eu estou assim, comecei a chorar, eu preciso sair daqui, me dá uma chance. E aí ele falou, Que vem que eu maravilha. preciso de gente. Foi Deus, né? Quando a Sim. gente fala para o universo, quando a gente começa a dizer assim, eu quero me curar, a cura chega, Sim, é Deus as coisas ciência. chegam. Nem é coincidência, não é sincronização, acaba por ser Deus ciência. Deus ciência é quando Deus nos traz aquilo que nós Exato. precisamos naquele momento. Pode ser uma pessoa, pode ser um método, pode ser um conjunto de coisas e de situações, mas traz tudo. Sim. Portanto, é Deus ciência, é Deus que está naquela Eu estava consciência nossa. mostrando que eu queria, né, Carla? Porque assim, não adianta você dizer da boca para fora. Eu queria de verdade sair, não sair do lugar, mas me curar, porque assim, não era definitivo para onde eu estava indo, era só um tempo. Eu tinha consciência que era um tempo que eu ia passar fora. E eu passei 3 meses fora, com outras pessoas, outra cabeça, outras conversas, um ambiente que nem era tão bom fisicamente falando, mas era um espaço. é, Saudável para mim, porque eu não estava Sim, experienciando aquilo que eu vivia no meu ambiente profissional. E aí lá eu entendi olha lá, mas a sua escolha mudou o jogo. Exatamente, obrigada, Cintia, foi isso. E quando eu voltei, acreditem, gente, quando eu voltei depois de 3 meses, eu falei, eu tava com saudade, tava com saudade, mas eu não tava com saudade daquilo que eu vivia. Eu comecei a reconhecer, e aí entrou a outra coisa que é a grande virada de chave. A gratidão aos mestres que estavam me ensinando. Porque, como você falou, Carla, todas aquelas questões que eu estava vivendo, na verdade, eram um grande aprendizado. E eu estava revoltada contra o meu aprendizado. Eu não estava aceitando a escola que Deus deu para mim. Porque exatamente. que o que eu precisava fazer? Não era mais o meu lugar. Para, sai daí. Não é aí que você está contribuindo com a minha obra. Está Exatamente. na hora de contribuir em outro lugar. E Exatamente. aí, meus amores, eu disse sim para as terapias. Eu falei, bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Tem mais gente doida igual a mim, aí fora eu preciso ajudar. Estou doida. Eu É, estava doida. na E eu verdade, precisava ajudar. eu ouvi recentemente que nós temos cada um de nós tem 1440 pessoas para ajudar. Uau. Enquanto nós não ajudarmos essas 1440 pessoas, nós não estamos a fazer o que precisamos de fazer. Quando essas 1440 se transformam em 14 mil, em 28 mil e por aí fora, aí sim, aí nós estamos a fazer o nosso trabalho. É que nós decidimos vir à Terra, porque vamos lá ver, a tua doideira, vamos chamar-lhe assim, não é? A tua doideira, a minha doideira, qualquer um de nós que se torna terapeutas, não é? E às vezes nós estamos no mundo corporativo e dizemos assim, mas eu não sei o que é que é fazer, como é que eu vou mudar de carreira? Não é? Mas tu te ajudaste a ti própria, vai ajudar os outros lá fora. Tu tens conhecimento, porque a tua própria vida é o conhecimento. Não precisa de mais um curso, não precisa de mais uma mentoria, não necessita de saber como fazer, porque dentro de si própria está o conhecimento necessário para fazer.
né? E o Exatamente. universo, essa Deusciência, ela vai nos trazer quem nos vai precisar da nossa ajuda, né? Então, Exato. há a Vai vir exatamente as possibilidade. pessoas que a gente pode ajudar, né? Exatamente, exatamente. E há muito, muito mais. Se, vamos dizer, eu por acaso ainda não ajudei 1440 pessoas, então ainda estou no caminho Eu também. no Ainda caminho temos de, meta para bater, amiga. mas não é mais um curso, nem mais uma mentoria que vai trazer, Não. seja o que É o for. mão na massa agora. É o ir É, para campo. é ir para o campo e aquela meditação para reforçar um pouco toda essa profundidade que tu trouxeste através dessa tua busca para seres quem tu és, não é verdade, Helene? Porque foi isso. O mundo corporativo foi bom para fazeres os aprendizados que agora necessitas para seres a terapeuta maravilhosa e reconheceres as emoções que os outros vêm à tua procura, não é? E eu costumo dizer que a terapeuta é ótima, mas é necessário que nós demos ferramentas para que o outro não seja dependente de nós. Mas quando na verdade a pessoa já tem ferramentas dentro dela para poder fazer essa transformação, para poder fazer essa mudança na sua própria vida. E é como tu dizes, é trazer essa consciência de que o inconsciente ele não nos controla mais. A parte automática não nos controla mais e nós podemos fazer essa mudança por nós próprios. Realmente o reconhecer que existe uma mudança, o reconhecer que existe um eu que não é nosso, que é simplesmente um personagem, é como se nós fôssemos autores da nossa própria vida, às vezes, não é? Estão-me a dizer, para esconder, para camuflar, na verdade, como um camaleão, os sentimentos que nós nem queremos sentir, mas que esses sentimentos vão nos dar uma abertura para nós fazermos outras coisas na vida para muitas e muitas pessoas virem ao nosso encontro, que isso é realmente magnífico. É magnífico. Carla, eu deixo você tinha me perguntado se foi brusca a minha mudança, né? Isso. E sim, eu queria só finalizar esse raciocínio, porque o que que me veio, né? As pessoas, a gente tem dificuldade de mudar, que nem, não é todo mundo tem o mesmo temperamento, é óbvio, eu tenho o temperamento da mudança, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem a predisposição de bater o pé na porta, empurrar a porta para abrir ou puxar a porta para fechar. Porque quando você precisa fazer alguma transformação na sua vida, se você procrastina, se você enrola muito, a vida vai ficando muito ruim, muito ruim. Porque o corpo sente, o corpo tá ruim, tá todo amarretado, mas a vida também vai ficar ruim do lado de fora. Porque nós somos um ser multidimensional, né? Então a gente está aqui em diversas frequências, a gente está vibrando em diversas partes, a gente está aqui contribuindo, inclusive, com o nosso sentir, o que está acontecendo no nosso planeta. A gente contribui com o psiquismo do planeta Terra. E a ideia, se a gente for pensar no macro, é que o planeta Terra está doente. E Sim, estando doente, eu preciso curar as pessoas que moram lá para que o psiquismo melhore e esse planeta se recupere. Não adianta só olhar para o COP30 e todas as mentes estarem lá, mas essas mentes não estarem alinhadas com os propósitos do planeta. Vira só política sim, e tempo jogado fora. Então, se a gente, isso é olhando para o macro, olha para o micro agora. Eu estou a minha vida e a minha realidade não estão boas. Meu corpo não está bem, minha cabeça não está boa, briguei com fulano, não falo mais com ciclano, pessoas que andavam comigo desapareceram. Eu me lembro que eu tinha um amigo e ele falava assim, eu estava tão chata na minha fase maluca, que um dia ele falou assim para mim, vou usar aqui e falar igual a nossa amiga Juliana da Mata. Desculpem o meu português, tá, gente? Meu inglês, aliás, desculpem o meu francês. Puta que pariu, tu tá chata pra cacete, porra, não me liga mais que tu só reclama. Quando ele deu esse berro comigo, qual era a minha vontade? Ir pro cantinho, me colocar em posição fetal e chorar 15 dias. E eu quase fui, né? Mas depois eu falei, peraí, porque ele me ama, ele está dando um tapa na minha cara, eu vou lá pedir para ele dar do outro lado que eu ainda não acordei. Fui lá e falei, então, amigo, você tá falando sério? Eu tô chata mesmo. Porra, tá muito chata, não me liga mais, quando você melhorar, você volta. Aí eu entendi que eu podia ter perdido, tá perdendo o meu amigo. Eu falei, gente, cadê? Quem é essa que ele está falando? Porque a gente sempre foi
amigo de muita alegria, de muita, sabe, expansão. E ele estava se afastando de mim. O que ele estava dizendo era: olha, eu não aguento mais você. É. E quantas vezes, dentro de casa, tem gente falando que não aguenta mais a gente? O filho não aguenta mais, o marido não aguenta mais, o avô não aguenta mais, o cachorro não aguenta mais, a gente não está vendo. O cachorro, tu chega, o cachorro vai embora, que a tua energia está um horror. Nem ele aguenta te equilibrar mais. Né? O meu cachorro começou a ficar doente. Gente, são coisas que vão, se tu não está acordada. E são esses os componentes da grande virada. Porque a grande virada é uma decisão que você precisa tomar. E a decisão, não importa qual seja, ela precisa romper. Vai romper. Sim, mas a decisão necessita de ser coerente com aquilo que te vai no coração. Tu pode tomar Sim, uma sim. decisão e se ela não for coerente com o que está dentro do teu coração, a decisão não te leva a lado nenhum. Aliás, desculpem lá o Pode português, piorar. exatamente, é que a decisão pode te levar a um beco sem saída e às vezes para mais, desculpem lá a expressão, mais uma vez, a merdinha quentinha que tu queres sair. Mas quando tu tomas Exatamente. uma, e eu estou a O coroa falar de isso, cocô. eu estou a falar por experiência própria. Quando tu vai fazer toma uma decisão que está alinhada com o que a tua alma quer, com a tua missão de vida, com o teu propósito aqui, tudo se alinha e tudo se encaixa. Eu tive recentemente, desde que mudei aqui para Nova Petrópolis, não é verdade? Que eu vim do Espírito Santo, eu vi assim uma transformação. E eu posso vos dizer, num espaço de menos de um mês, eu tomei duas decisões. Duas decisões que eram banais. Mas quando eu as tomei, uau, uau, uma coisa assim extraordinária. Então é sim uma decisão que nos impede por vezes de alcançarmos tudo aquilo que nós queremos, mas essa decisão necessita de ser feita de uma forma corajosa e também com uma força interna. É uma decisão coerente. Eu chamo isso, uma decisão coerente, uma decisão que está alinhada com a nossa própria respiração, com a nossa própria postura, com o nosso próprio caminhar com os pés firmes sobre a terra. Porque estamos todos Sim. alinhados e estamos todos conectados. Então há realmente essa força, né? Essa coragem, mas essa força de dizer: eu dou limites, acabou, eu não quero mais disso, mas uma decisão que está alinhada com o eu. Né? E às vezes pode ser Sim, das senão coisas mais é simples. o personagem esse ser que nasce, né? Quando a gente está no processo de dor, é ele que decide o tempo inteiro. É ele que decide, porque a gente está sem clareza. Mas é como você falou, alinhada, e aí as pessoas falam assim: tá, mas como é que eu vou me alinhar? Tá tudo confuso, tá tudo muito difícil. É parar mesmo. É nesse momento aqui, é uma linha muito sutil entre entendi, E não fazer. consegui elaborar ainda, porque tá bagunça, tá bagunçado, tá louco o negócio. Mas eu entendi que o nó tá aqui. Se o nó tá aqui, é aqui que eu preciso mexer. Ou eu corto o nó, ou eu peço alguém para me ajudar a tirar esse nó. Eu, no caso, cortei o nó, né? Cheguei lá, não quero. Chega, acabou. E quando eu fiz isso, gente, não foi porque eu saí de lá, sabe? Mas eu mudei aquele ambiente. Então, eu fui mudando a minha visão para aquele ambiente. Eu fui mudando o meu olhar para as pessoas daquele ambiente. Quem eu precisava manter, quem eu precisava tirar, com quem eu precisava me reconciliar, para quem eu precisava pedir perdão. Olha aqui minha amiga Monique, ó. Outra também que trabalhou comigo, ainda vive lá, naquele caos, coitada, meu Deus. Coitada, não. Ela é corajosa pra caramba. Porque Corajosa, para estar naquele exatamente. lugar, para estar naquele lugar ainda, meu amor, só Deus. Não só E isso, não só isso, Elaine, mas para a Monique, ela poder-te aturar durante aquele foi a ambiente que mais me ajudou. fértil, O Rivotril fértil debaixo da da língua foi ela sombra, que da me deu. crítica, não é verdade? Aquele momento fértil da crítica, de quem resinga a todo o tempo, que tem raiva, que te mostra tudo Sim, e ainda sim. estar presente na tua vida. Show de bola, como É o que eu vocês costumam digo, dizer aqui as no Brasil. pessoas. Parabéns. Exato. Então, a gente começa a aprender e, ao mesmo tempo, fazer os ajustes. Porque você não vai soltar, quando a gente fala vamos mudar, antes da grande virada acontecer, você tem que apaziguar, para você deixar ir o que precisa ir, para você se soltar de verdade. Senão, para onde você for, você carrega tudo. Hoje eu consigo contar a minha história, eu não sinto dor nenhuma, eu acho graça. E eu agradeço.
Eu acho graça, eu conto piada dessas coisas. Minhas alunas que sabem, eu não sei se a Roberta aqui, tem alunos que eu falo, meu Deus, eu adoro quando a Elaine começa a contar isso já, porque eu conto fatos, né? Eu venho puxando coisas que aconteceram, né? E que eu, Monique e Terezinha, a gente muitas vezes estava dando gargalhada por dentro, né, cara? Não, mas a gente estava rindo, porque a gente precisava sobreviver. Só que eu entendi que não era aquele modus operandi que eu queria mais. A minha vida precisava de algo melhor, né? Eu não pensava em ficar até o final ali. E eu sentia esse chamado. Não é mais aqui que eu quero estar. O Algo meu eu melhor, personagem tinha. Aquela personagem, ela se desintegrou. Então eu mas não algo melhor sustentava. porque tu parece melhor. Algo melhor porque tu parece melhor. Tu mereces Sim, muito, muito mais melhor do que tu estava a sim, viver. exatamente. E sem arrogância nenhuma, sabe? Sem cuspir no prato que eu estou comendo, não era isso, não. Mas era assim, eu podia estar lá, eu estava bem, eu podia estar continuado lá. Mas não era só isso. Comecei a me perguntar, porque, gente, quando a gente se alinha, a gente começa a entender que tem um mundo lá fora. Sim. Um mundo que O nós valor nem do nosso prestamos tempo. atenção. Nós nem sequer prestamos atenção. Não, não tem. Olha, a nossa janela lá, o nosso prédio é de frente para a Bahia, é uma vista maravilhosa. A Sala da Mônica, então, é uma vista sensacional. Às vezes, numa das minhas crises, eu botava a cara para a janela e era só aquilo que eu tinha. E até o dia que eu falei assim: vamos parar com essa história? Eu quero estar lá fora, eu não quero estar com a cara na janela. Pois é. E aí, o que que começa a surgir, Carla? Os sonhos, quando a gente se alinha com quem a gente é, aquela essência nos reativa a capacidade de sonhar com algo muito diferente, Sim, sim. com novas propostas, com novas oportunidades, com pessoas chegando. Com E desde então, viagens, com viagens. eu sonhei, comecei a sonhar que eu ia embora, e eu fui embora. Eu não moro mais no Brasil, eu moro em Portimão, no Algarve. Com o mar a 5 minutos, provavelmente, é da porta da tua casa. Andando para a praia, né? Eu posso, meu marido ele trabalha na Itália, mas para você ver, a gente foi para a Itália, foi essa grande saída, não existia saída para eu sair de lá, eu deveria estar lá naquele lugar. Eu co-criei a saída do meu marido, porque a gente não tinha mais possibilidade de fazer nenhum tipo de licença. A única licença era se seu companheiro, seu cônjuge for transferido para algum lugar fora da federação. Aí você pode acompanhar. Eu falei, então é essa que eu quero, universo. É essa. Me dá traz isso para mim. E eu trabalhando, trabalhando, trabalhando. Um dia meu marido fala assim, então, o que você acha de a gente passar uma temporada na Itália? Eu falei, ah. Eu falei, por quê? Aí ele, então, tá tendo um projeto assim, assim, meu chefe tá falando isso. Eu falei, chama ele aqui que eu Eu quero te beijar amo, ele. meu amor, eu É, te amo, eu te amo. e aí veio, e a gente conseguiu fazer toda a instrução. Levei um ano para eles me soltarem. Então eu percebi que ainda existia algo que eu precisava desvincular de mim, porque não havia desculpa para eles me manterem ali, mas eu precisei ficar ainda limpando aquele processo até que eu soltei. E aí a gente foi para a Itália. Meu marido trabalha na Itália, mas com a ponte, com acho que é a Endesa, né? A empresa em Portugal. Então eu tenho umas parcerias. E ele falou: bom, eu passo um tempo aqui, eu passo um tempo lá, eu passo um tempo aqui. E minhas filhas moram em Portugal. Eu falei: olha, então, meu amor, o tempo lá vai ser mais longo. E a gente começou a ajustar isso. Agora, nesse momento, eu estou no Brasil, ele foi trabalhar. Ele está Uhum, lá na Itália, está direto lá. Mas eu vou voltar, poucos dias depois ele volta. Então a gente começou a ter também liberdade, porque a família dele é italiana, ele é italiano. Então ele agora consegue ficar mais perto da filha, ele consegue ficar mais perto do núcleo familiar, eu perto das minhas filhas, com possibilidade de vir ao Brasil, porque agora o meu trabalho me dá liberdade geográfica. Eu pego meu computadorzinho, boto na minha mochilinha, boto a mochilinha nas costas, minimalista. É um tênis, uma calça larguinha para não apertar a parte uhum. traseira, uma blusinha e desde que meu óculos esteja muito bem alinhado e limpo, eu vou para qualquer lugar, porque também sem óculos eu não estou enxergando muito bem. Mas eu consigo ir a lugares que eu nunca imaginei que eu iria. Mas Se eu tu viu estivesse que tu sentada saiu lá, eu estava de só uma olhando pela janela, caixinha. Tu viu que tu saiu de uma caixinha do mundo completa. corporativo e o mundo se abriu quando tu tomou uma decisão. Fiz Exatamente, uma uma decisão decisão. e o mundo se abriu à tua frente. A É isso. abundância dos pensamentos que tu tinhas lá atrás, não é? Que se tornou numa direção para aquilo que tu querias realizar e fazer. E tu É encontraste uma isso. porta que se abriu de par em par,
o teu marido, não é verdade? Ainda bem que ele gosta de viajar, porque nessa altura ele pode viajar em Ama, ele é de Portugal, Espanha, Sagitário. Brasil, né? E Sagitariano, outra adora coisa, cacau na estrada. fortaleceu a vossa relação como casal. É que Completamente. trouxe um conjunto de coisas, não é? Porque no Sim. passado tu estava infeliz, tu com certeza o relacionamento dentro do casamento não seria os melhores, nem com os teus filhos, não é? Porque tu estavas a dizer que até o cachorrinho quis dar um pontapé, né? E tu abriu um leque de possibilidades, com também Sim, uma abertura a nível emocional, a nível mental, sim, a nível sim. físico, e E tudo tudo se alinhou. aconteceu. Tudo aconteceu. No espaço muito curto, sabe? Porque quando eu tomei a minha decisão, eu comecei a adoecer em 2015. O meu processo de dor, ele foi de 2015 até 2020, quando nós entramos na pandemia, e foi quando eu já tinha eu já tinha passado pelo processo do autoconhecimento, já tinha as minhas primeiras formações como terapeuta, e eu comecei a trabalhar na pandemia com um grupo de mulheres. Eu comecei pelo sagrado feminino, pela minha dor no meu útero, por aquela questão do meu sangue, eu fui olhar para isso. E aí eu comecei a fazer grupos ali, depois eu comecei a trabalhar fora do expediente, então eu ia para o meu trabalho chato e voltava para casa e trabalhava. Trabalhava sábado, trabalhava domingo. Então eu fui me alinhando com a minha vontade e informando para o universo qual que é o novo caminho que eu queria seguir, porque, gente, não dá para procrastinar. Então, assim, as pessoas às vezes falam, ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você ainda está se distraindo. A gente precisa focar no que a gente quer. Se a gente quer de verdade, mas é um de verdade do fundo da alma. Por isso a importância da gente limpar essas questões que ainda estão pairando, né? Crenças limitantes, crenças concorrentes. Essas são as piores, né, Carla? Crenças Porque do coletivo, crenças da família. da família. Nossa, então assim, a gente vai começando a perceber as tretas todo ao nosso redor, assim, como se a gente tivesse uma vista. Sabe aquelas câmeras que às vezes a gente vai para festa, todo mundo no centrinho assim, a câmera fica rodando assim, faz uma dinâmica muito legal, todo mundo, ah, linda, né? É isso, você tem que ser aquela câmera e olhando você de fora, olhando você fisicamente, olhando você mentalmente, emocionalmente, suas relações, e você se comprometendo com você. Então, eu tinha esse compromisso, eu sabia que eu não ia mais ser administradora de empresas, que eu a vida inteira dizia que queria ser. Eu descobri que não, que a administração ela estava assim dentro de mim, mas agora ela seria, essa energia seria para cuidar da minha empresa. Chegou em 2022, 22, eu abri minha empresa, dei um nome para ela. Falei, você vai nascer. Ela nasceu, CNPJ, não tinha uma fatura emitida, porque não estava ganhando dinheiro ainda, mas tinha uma empresa. E eu botava as minhas forças nela, eu acreditava naquele sonho. E fazia, né? Fazia meus atendimentos, fazia os meus grupos, eu fui me movimentando porque era naquela direção que eu queria seguir. E é claro, mas aí você descobriu o que você queria fazer, a Elaine. Sim, eu descobri o que eu queria fazer. Eu ainda não descobri, mas pelo menos deu um passo. Informe para o universo o que você não quer. A Exatamente. gente nem sabe o que quer, mas informe o que você não quer. E não é só, não quero, Senhor, não aguento mais isso. Não, é eu não quero, beijo, tchau, fecha a porta. Eu não consigo com essa força, Elaine. Faça por pequenas dosagens, mas faça, coloque seus limites. Porque senão o universo não entende a fonte. Ela acha que você está gostando de estar ali, porque você está ali naquela frequência, ela vai te devolver mais daquela frequência, porque a inteligência suprema, ela acha que a gente quer aquilo, e Deus vai fazer o que a gente quer. Se eu Sempre. estou na piscininha de cocô, o que que ele vai fazer? Dá no Fontes mesmo. infinitas de cocô. Sim, sim. Sim, foi como aconteceu. Quentinho, não É, cheiroso, exato. atualizado na sua piscina. Exato, porque tu estás constantemente a renovar aquilo que tu não queres. Mas se tu estás a Exato, agir naquilo que tu não queres e continuar lá a estar no sítio que tu não queres, o universo simplesmente vai continuar a dar num ciclo vicioso aquilo que tu não queres. Mas tu ainda não colocou o pé no chão e diz assim, basta, não quero mais disto. Não é? Que, por exemplo, quando eu estive exato. no Espírito Santo durante mais de um ano, não é? Eu estava a passar por situações que dizia assim, eu dizia para mim mesma, eu não quero isto, mas eu não quero isto. E o meu corpo dizia-me assim: por que não sais daqui? Ah, não, não pode ser. Eu tenho aqui uma casa, eu tenho aqui uma pessoa amiga de 30 anos que eu não vejo nunca, mas ela ao menos está aqui. Eu sou do estrangeiro, cada vez que eu falo, a pessoa brasileira diz assim: ah, mas tu falas esquisito, onde é que tu vens? Dá cá o teu dinheiro, não é?
Até que um dia chegou, como eu costumo dizer, tanta merdinha quentinha dentro do pote, mas tanta, aquilo que transbordou, e eu em 12 horas, na altura já conhecia a Cíntia, e o universo trouxe uma pessoa que me poderia resolver a maior parte dos meus medos, digamos assim, não é? E o que é que eu fiz? Em menos de 12 horas disse, agora chega, que eu não quero mais disto. E eu empacotei tudo, e em 12 horas eu comprei um bilhete com os meus 90 quilos, eu vim para aqui, para Porto Alegre, não é? E é o que às vezes é uma coisa radical. É uma altura em que nós dizemos assim, chega, mas chega, chega, porque eu não quero mais disto. Então tudo o que ficou para resolver está lá, mas aqui deu uma abertura para uma nova vida, um novo começo. E as coisas começaram a chegar assim, às vezes eu costumo dizer, atabalhoadas umas nas outras. Porquê? Porque elas já deviam ter acontecido. Mas como eu não dei espaço para elas acontecer, elas agora vêm assim, tudo, 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 tudo. Porque Aí tem era que lidar com isso já tudo. para ser. Já para Sim. ser. E que respirem fundo, olhem para dentro e ouçam o que a vossa alma vos diz, porque ela está constantemente a falar. E todas aquelas pessoas que Uhum. vêm ao nosso encontro, elas falam a linguagem do nosso corpo. Nós é que não nos prestamos, não nos abrimos e dizemos assim: eu quero ouvi-la. E como nós não recusamos a fazer isso, não é? Aquilo que nós não queremos acaba por acontecer mais e mais e mais. Porque a dúvida, o medo que vão surgir, normal, gente, tá? Tem que mudar, dá medo. Por isso as pessoas são tão resistentes com mudança, porque dá medo, principalmente se você não sabe com clareza para onde você está indo. Mas a alma, como diz a Carla, a alma, ela grita, né? Ela traz um senso que quando você conecta com aquela possibilidade de mudar, você nem sabe para onde, nem como, o que que vai fazer, mas eu sentir aquilo, é aquela sensação que eu disse quando eu falei, gente, eu tenho sol, quando eu saio, eu vejo o sol, eu ainda vejo a luz do dia. Aquilo é uma frequência extremamente poderosa. Foi eu não sei explicar, é como se me iluminasse por dentro. Eu falei, eu quero mais disso. Eu quero mais dessa possibilidade. Então, aqui foi quando eu comecei a dizer para o universo: eu já sei o que eu não quero e agora eu sei o que eu quero. Eu quero sentir mais disso. Mas eu vou dar-te uma dica a ti e a todos que estão aqui que às vezes estão num sentimento de medo. O salto, a ponte que conecta o medo do presente e o futuro, é uma ponte que É se uma chama porta. fé. Mas o Sim, é medo, opção. nós podemos fazer uma coisa com o medo. Uma dica para toda a gente aqui, que é quando tu tens um medo de frente de ti, abraça esse medo com amor. Simplesmente reconhece o medo, diz: Ok, obrigada por estares aí. Eu te reconheço, eu te aceito porque tu fazes parte de mim, mas agora eu me abraço e eu coloco amor dentro do medo. E o medo, ao sentir reconhecido, ele diz: Ok, eu sirvo para alguma coisa, mas tu coloca o amor. Nesse amor, tu coloca fé e tu dá o salto para o teu futuro, que na verdade é o teu presente. Então, Sim. levem essa dica, que é muito poderosa e foi uma dica intuitiva para uma consultante minha que acabou de dizer: Uau! Tudo precisa ser visto, amado e acolhido. Tudo, tudo em nós. O eu personagem, essa figura que se instala e que ela vem carregada de medo, de vaidade, de vitimismo, de arrogância, de insegurança, de baixa autoestima, de dúvida, e essa força, essa energia, nada mais quer do que ser vista, acolhida e respeitada. Como você falou, você pega esse medo e abraça, é como se você dissesse: eu reconheço, você está aqui comigo, eu entendi. Você é uma construção, você foi necessário na Para minha vida, chegar como até foi para aqui, mim. para chegar até Mas até, aqui, exato, exato, daqui para frente, é eu o. fico só com a parte luz. Eu preciso seguir. Você vai ser alguém que vai me inspirar, você vai ser alguém que vai me trazer consciência, vai me lembrar do que eu vivi por escolhas equivocadas, muitas das vezes. Mas também vai lembrar do que me trouxe agora para esse novo momento, de quem eu sou. E está tudo bem, mesmo que tenha sido E tá tudo bem. equivocada, foi certo naquele momento. Então vamos acolher, aceitar que aquilo que aconteceu, aconteceu, mas foi para o meu bem, foi para o meu crescimento.
E está tudo bem. Mas está tudo bem com Hum. aceitação, atenção. Não é dizer que está tudo bem e empurrar novamente com a barriga. Está tudo bem, mas eu reconheço que eu quero outra coisa. Então, nós agora vamos passar para a nossa meditação. De 0 a 10, quando você sente que está vivendo uma versão que já não é mais você. De 0 a 10, em que 10 você continua a viver tudo aquilo que não é mais seu, e 0 é aquilo que você já está na sua nova versão. O quanto você está vivendo uma versão que já não é mais tu. Lembrando que a cura começa quando você admite que está cansado do papel que não dá mais para a sua vida do presente. Você não quer mais aquilo. Eu vou pedir antes de eu fazer a meditação, eu vou pedir à Elaine que ela nos deixe uma frase, algo que nós possamos sentir todas inspiradas, mas também agradecer imenso pelo carinho, pela amabilidade, por toda a partilha que foi nos entregue aqui neste nosso momento de hoje e, e trazer um pouco mais de. Nós agora conhecemos mais a Elaine, eu sei que a Terezinha, a Monica, elas conheciam bem a Elaine, não é verdade? Mas O eu anterior, pois, porque a de os hoje ela dois. está sempre a transformar-se. É que a Elaine de hoje não é a Elaine do amanhã, nem é a Elaine de ontem, porque ela está constantemente a se transformar numa nova pessoa, não é verdade? E isso acabamos por fazer isso quando nós entramos no fluxo da vida, no fluxo em que nós estamos conscientes de que Deus nos transmite tudo aquilo que nós necessitamos de saber para aquele momento e que tudo aquilo que vem a nós é para o nosso crescimento, é para o nosso bem-estar, na verdade. Nós temos a emoção da sombra ou da luz, é uma escolha nossa, mas tudo o que vem ao nosso encontro é para nós crescermos, é para nós olharmos para nós de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. E sempre aceitando quem nós fomos, não é? Então, Elaine, uma frase que tu gostarias de trazer, uma frase que tu sintas que pode ajudar este grupo maravilhoso e todos os outros, todas as outras 1440 pessoas que vão ouvir isto mais tarde nas redes sociais, que possas trazer alguma coisa que diga assim, só esta frase ela me inspirou. Se ela te inspirou, isso quer dizer que 1440 pessoas, 2000, 5000, 10.000 vão ser inspiradas também por ela. Sim. Elaine. Bom, Carla, quando a gente fala em mudança, não dá para mudar se a gente está ancorado em algum lugar. Então, uma coisa que caiu muito bem para mim e que tirou aquela dor, sabe? Que muitas das vezes pode surgir quando você escolhe fazer diferente na sua vida, porque pessoas vão ficar para trás, talvez coisas vão ter que ficar para trás, e esse ficar para trás, se ele não tiver bem entendido, se ele não estiver bem no lugar correto dentro da gente, a gente pode criar outras dores, né? Pode trazer outras dores, outros gatilhos emocionais que vão impedir que a gente até vai, mas eles vão impedir que a gente vá muito longe. É como se tivesse sempre algo puxando a gente para trás. E quando eu entendi esse mecanismo, e você falou mais ou menos isso aqui durante algumas vezes que você falou, que é a gente fazer dos erros os nossos mestres queridos. Então, é olhar para aquilo que você fez, para as decisões que a gente toma, para as dúvidas que a gente teve, para as falas, para nós, né? Não olhando para o outro, para nós. Entender que a gente fez aquilo com aquela consciência, era daquele jeito que eu entendia, era daquela forma que eu via o mundo, embora hoje eu não veja mais assim. Eu entendo que naquela situação, naquela condição, naquele momento, era o que eu tinha o que fazer, era como eu podia reagir, era como eu podia fazer. E tá tudo bem. Então, olhar para aquilo e entender que aquilo foi meu mestre. Porque hoje eu consigo olhar e falar, poxa, aqui eu acertei. Nossa, aqui eu errei. Aqui eu poderia ter feito diferente. E aí você, inclusive, descobre o que você poderia ter feito de diferente. Então, isso aqui já liberta tudo o que aconteceu antes. As pessoas envolvidas, as dores que foram geradas, liberta, porque você perdoou, você se perdoou e você se desconectou daquilo. Então, é o processo a frase, né? Se a gente pudesse transformar isso numa frase, seria: use os teus erros como grandes mestres e deixe ir o que precisa ir.
Sim, Porque o mas que precisa ir é o que está te ancorando. Deixa ir, porque você sempre vai poder voltar. A gente sempre pode voltar. mas A gente será que é sempre um pode erro? voltar. Mas a pergunta que eu faço, será que é um erro? Porque quando passamos, como nós não temos um manual a dizer o que é a nossa missão, nós não nascemos com esse manual. Nós não sabemos sequer o que é o nosso propósito, o que é a nossa missão. Nós não sabemos. Na escola não nos ensinam isso. Os nossos pais, abençoados eles são, com toda essa missão de ser pai, de ser mãe, que tu próprio és pai e mãe. Na verdade, pai e mãe, sim, quando o teu marido não está. Nos outros tempos tu és mãe. Tu não tens um manual para dizer aos teus filhos, este é o teu propósito, esta é a tua missão de vida. Então o que eu pergunto, e não desfazendo tudo o que tu disseste, mas o que eu pergunto para refletir é, será que é um erro? Porque quando nós estamos a passar por uma experiência, a primeira vez que estamos a passar por aquela experiência, não é um erro, porque nós não sabemos que de direção tomar, então não é um erro, Sim. é uma Sim, experiência. mas quando a gente fala em erro, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a prova da escola, a gente estuda a lição, a gente estuda o conteúdo, depois a gente tem que ir lá mostrar que a gente sabe, né? Como você falou. Eu não aprendi a lição. Como que eu posso saber se o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Mas eu considero que nós não somos um ser, uma folha de papel em branco quando a gente sai da barriga da nossa mãe. Então, sim, eu considero que nós somos seres reencarnantes. Eu acredito nessa possibilidade. E enquanto possibilidade, eu posso não ter consciência, mas o certo e errado estão dentro de mim. Sim, Eu tenho essa percepção. É como se fosse intuitivo. Moralmente falando, intuitivamente falando, eu sei que eu não deveria ter ido por ali, mas eu fui. Aí quando você olha para aquilo, você, pô, dei com a cara na parede. Eu errei o caminho, mas aí eu não me culpo. Eu não posso me culpar. Então, aquilo precisa ser o meu mestre, aquele passo errado, ou se a gente quiser dar um outro nome, equivocado, ou seja, aquele caminho que eu peguei que não era o da minha plenitude, ele me ensinou que não é mais por ali. Por ali eu não devo passar mais. Por ali eu causo dor. Por ali eu adoeço. Por ali faço coisas que não são legais para aquilo que agora eu sinto que eu preciso entregar para o mundo. com Porque quem certeza. é que eu preciso entregar para o mundo? Lembra que eu falei sobre o psiquismo do planeta? Ah, O Criador, ele quer que a gente entregue para o mundo a nossa felicidade, a nossa essência, a nossa alegria, porque nós somos o canal dele na Terra. com E se a gente certeza, está contaminado, se a gente está perturbado, a gente não é canal, a gente é dor, com certeza. A Cíntia, ela quer né? nos trazer alguma coisa? Cíntia? Traga assim. Oi, eu queria só agradecer, Elaine, porque o que tu falou hoje eu precisava ouvir. Foi para Opa, mim. E eu sempre é sempre para costumo alguém. dizer, foi impressionante assim. E eu sou muito grata por você ter vindo, né, para essa live com a Carla, porque realmente depoimentos assim impactam vidas, né? Então é isso que eu digo para as pessoas, para as mulheres, e não precisam ser terapeutas, né? Conta a tua história, né? Compartilha com as mulheres, porque as pessoas gostam só de compartilhar o que é ruim, mas não compartilha. Foi ruim, foi, mas agora tá bom. Porque eu fiz assim, porque eu mudei, porque eu fui atrás disso, daquilo, né? Então é isso que eu acho que falta. Lá no início você falou que as mulheres não se ajudam e realmente não se ajudam, né? A gente tem também essa missão de fazer as mulheres mudarem a mentalidade, porque nós mulheres também fomos criadas por outras mulheres que também eram machistas, né? E mães às vezes são machistas, né? Sim. E tornam o masculino muito forte na gente. Mas eu sou muito grata assim por estar aqui hoje, porque nem sempre eu consigo acompanhar todas as lives da Carla, mas hoje realmente eu acho que tu falou para mim e eu sou imensamente grata. E tem uma coisa que eu sempre costumo dizer quando você estava falando sobre os erros, né? Eu costumo dizer que ninguém quer errar, mas a gente não sabe como acertar. Não, a vida não vem com manual, É. né? Então tu vai na tentativa e erro. É Tu dá isso tua aí. cara na parede várias vezes, até tu cansar, até tu cair de exaustão. Poxa, mas então não é o mundo, sou eu.
Eu tenho que começar a mudar. Vai dar aquele estalinho, aquele clique, e aí tu começa um caminho de autoconhecimento. Quando tu bota o pé na porta, como tu falou, do autoconhecimento, nunca mais tu para, É né? sensacional. Então eu sou imensamente grata, Carla, a você, Elaine, porque realmente você falou hoje coisas que eu precisava ouvir para simplesmente tomar decisões. Uau, Que bom, que bom. que bom. Você hoje Gratidão, impactou a universo. minha vida. Ai, que bom, que bom. Aí, Gratidão Carla, infinita. já botei Mil- mais um na minha lista de mil quatrocentos Bota e mais uma quarenta, na hein? É isso lista, que, bota mais uma na lista. é isso que eu estava a pensar, que agora é mil e Sim. quatrocentas talvez, ou mil, vamos dizer 1000 pessoas. Vocês podem dividir, a Carla e a Elaine podem tirar menos uma da Mais lista. uma. Meta se aproximando, meta se aproximando. Cíntia, Exatamente. obrigada, meu amor. Você é luz na minha vida agora, viu? Obrigada. Exatamente. E eu sei que vocês aqui, Elaine, tu és a Aura Massa, não é? Porque tu falaste do eu personagem de uma forma tão vivida, eu acredito que tu sejas a Aura Sou. Massa, então eu vou trazer uma informação que eu venho guardando dentro do meu coração. Eu estou-me a formar para ser professora de Aura Master, não só no Brasil, mas também pelo mundo inteiro, e será também disponível em inglês. Então, é uma informação que eu acredito que é bom compartilhar isso, não é? Aprendi também aqui muito com o teu eu personagem, não é? Com o meu eu personagem, e todos nós temos essa oportunidade. Eu tenho neste momento um grupo que se chama Respira e Renasce. Para quem quiser entrar, ele vai dar início amanhã, às 20 horas, horário aqui de Brasília. Todas as informações que precisarem está dentro da bio, dentro do Instagram, tá bom? E também todas as pessoas que entrarem vão poder, mais tarde, penso que em abril, serem terapeutas Aura Master, sejam para elas próprias, sejam para as famílias ou também para irem um pouco mais longe, no mundo. Porque nós precisamos cada vez mais de ter pessoas como todas nós que já tiveram as suas experiências, que falam das suas vidas de uma forma amorosa, como a Cíntia diz, de uma forma leve, não é? O mundo precisa disso, o mundo precisa de nós todas que estamos aqui reunidas. Então agora eu vou então passar a uma meditação que eu costumo dizer, ela é sempre canalizada para estes nossos encontros, e que traz uma certa abertura para conquistar um pouco mais durante esta nossa próxima semana. Então, todos que estão aqui presentes, eu peço-vos a vocês para descruzarem as vossas pernas, porque a mulher tem muita tendência, vou cruzar, que eu vou ser mais bonita, não é? Mas que descruzem as vossas pernas, que abram os vossos corações, que, que sintam, quando sentirem de fechar os olhos, podem o fazer, mas que comecem por uma respiração bem profunda, sentindo o ar entrando e sair, como se estivesse abrindo espaço dentro do peito. Sinta o peso do corpo apoiado, seja na cadeira, seja no sofá. Sinta a sua presença no agora. Coloque uma mão no coração e outra sobre o abdômen e permita-se ser acolhida, respirando profundamente. Imagine-se agora caminhando por um corredor suave, iluminado por tons dourados e roseados. Este é o corredor das suas versões passadas, as que te trouxeram até aqui. Ao caminhar, você vê silhuetas suas de diferentes fases, cada uma representando um papel que você precisou desempenhar para sobreviver. Você olha para elas sem julgamento, apenas reconhecimento. Elas cumpriram a sua missão. Elas cuidaram de você quando ninguém mais cuidou. Elas foram necessárias e hoje você pode agradecê-las. No final do corredor, você chega a uma sala circular. No centro dela, há um círculo luminoso
um altar interno. Nesse altar, uma chama branca dourada brilha suavemente. Essa chama é a tua essência. Sente-se diante desse altar. Sinta a paz, a verdade, a intimidade desse momento. A chama começa a pulsar. E em cada pulsar, você sente que as versões antigas ao seu redor se transformam em partículas de luz, dissolvendo-se suavemente no ar. Elas agradecem por terem servido e se despedem com amor. Você respira profundamente. Coloque agora diante de você uma esfera de luz dourada, assim como na ativação anterior, mas agora ela não recebe controle, ela recebe personagens, máscaras, papéis sociais, cargas emocionais herdadas. Com suavidade e coragem, diga mentalmente: eu libero a versão que não sou mais. Eu devolvo o que não me pertence. Eu aceito renascer em verdade. Tudo o que você coloca na esfera se transforma imediatamente em luz. Nada pesa, nada dói. Tudo flui. Do centro da sala, uma borboleta dourada surge. Ela pousa no seu peito, exatamente onde vive a tua verdade. Ao tocar você, ela ativa algo profundo. Ela ativa a tua coragem, a tua autenticidade, a tua essência, a tua luz, a tua energia vital. A borboleta se desfaz em partículas que entram no seu coração e de dentro do peito uma luz branca e rosada começa a se expandir. Você renasce dentro de você, para você, por você. Repita agora mentalmente: eu libero versões antigas. Eu me permito renascer. Eu escolho a minha verdade. Eu caminho alinhada com a minha essência. Eu sou guiada pela autenticidade da minha alma. Respire fundo, sinta o corpo, sinta o coração, sinta a leveza que entrou. Quando estiver pronta, comece a mexer os dedos dos seus pés, as suas panturrilhas, os seus dedos das mãos, os seus punhos, mexendo lentamente o seu corpo, voltando, querendo voltar, sendo cada vez mais verdadeira, mais inteira, mais você. E no seu próprio tempo, você abre os seus olhos, sentindo-se conectada com você e apenas você, voltando e querendo voltar a este momento presente, do aqui e do agora, sentindo-se leve, inteira, com muita amorosidade dentro do seu coração. Se, Sensacional, quero te al- agradecer. se A alguém quiser, partilha foi incrível. tá bom? Um beijo enorme no coração de cada uma. Gratidão imensa por compartilhar este espaço conosco e
Beijo, Sandro. Beijo. Beijo, meus amores. Muito obrigada a todas vocês, viu? Gratidão. Minhas amigas e todas essas mulheres Gratidão, incríveis que seguem a obrigada. sua egrégora, viu, Carla? Muito Eu obrigada. consegui abrir. Eu posso vos dizer que uma mentoria foi criada esta manhã, antes de nós entrarmos dentro do Zoom, então muita coisa vai acontecer com certeza. Parcerias, quem sabe, de Portugal, Inglaterra, Brasil, não é? Itália, Itália. tudo isso Maravilhoso. montado. Amei te conhecer, Carla. Muito prazer. Muito Muito prazer, obrigada. Monique. Tudo de bom para vocês todos e um excelente domingo, tá bom? Beijo enorme no vosso Foi um coração. prazer Um imenso grande participar. domingo. Tudo de bom. Obrigada, Gratidão. Tchau, meninas. tchau. Obrigada, Terezinha. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.